Bom dia, povo de Deus, como você está? Já tomou o seu cafezinho? Hein? Aqui o pastor faz cedo o café. Está preparado para mais uma aula? Chama a família toda, vamos sentar. Antes a gente assistia lá na igreja, né? Fazia aquele café da manhã, mas agora a gente está no aconchego do lar. Então eu gostaria que você se sentasse, chamasse sua família e vamos começar por mais uma aula Sol da Justiça. E nós estamos hoje terminando o nosso trimestre. Ufa, dá aquela sensação de gratidão, de alívio, conseguir terminar. E eu fico muito feliz porque a igreja abraçou, nós tivemos professores maravilhosos nesses 3 meses, pessoas que se desdobraram, pessoas que ajudaram, estudaram e tivemos esse estudo maravilhoso sobre o Espírito Santo. Então, no começo do ano nós começamos a estudar essa revistinha, que eu vou te mostrar a capa agora. O Espírito Santo, Divino Companheiro, Consolador e Mestre. Então, na Nova Aliança nós temos esse privilégio do Espírito Santo morar em nosso coração. Nós temos o privilégio de ter esse mestre por excelência, esse consolador, esse intercessor, essa pessoa que mora no nosso coração quando eu entrego a vida para Jesus como Senhor e Salvador. Então nós ficamos 3 meses estudando sobre ele. E eu quero ressaltar aqui o meu agradecimento, meus parabéns aos professores. Nós começamos, ele é santo, com o César, foi uma aula tremenda. Depois nós tivemos os atributos do Espírito Santo com a Fernanda, minha filhota. Depois nós tivemos as representações do Espírito com a Keila. Olha, vencendo desafios, foi muito lindo a sua aula. Depois nós tivemos o Espírito Santo na Antiga Aliança com a pastora Welkma, que fez aniversário essa semana. Jesus te abençoe grandemente. E aí, na Nova Aliança, tivemos o Daniel, nosso aqui que ajuda nos vídeos, nosso que salva todas as vezes. Dani, Deus te abençoe grandemente. Depois nós tivemos o Espírito Santo e a armadura de Deus com o Serginho. Dei aula no começo do ano sobre isso, tremenda armadura de Deus. Deus te abençoe também grandemente, Serginho. E aí o relacionamento com o Espírito Santo da Cicleide. Olha aqui, ó, Cicleide. Toda aqui com seu presentinho. Nós tivemos também o Espírito Santo e o cristão com o nosso líder, o Marcelo. Deus te abençoe grandemente. Deus tem te usado dia após dia, que assim continue, nosso obreiro. Depois nós tivemos o poder do Espírito Santo com o nosso pastorzão, pastor Raimundo. Aí, mais pra frente, nós tivemos o Espírito Santo e a edificação da igreja, com a nossa líder Franciele. Tremenda aula, gostosa aula, muito edificante, Fran. Depois nós tivemos o Espírito Santo e os dons, com a minha sogra, Leida Maria, professora, que deu um show de aula, com aqueles passarinhos ao fundo, foi muito legal. Depois nós tivemos a espiritualidade cristã e o Espírito Santo. Até me emocionei, porque foi meu esposo que deu, num dia gostoso, chuva maravilhosa. A gente orou tanto por essa chuva e no dia que ele estava gravando, a chuva ao fundo foi um máximo. E hoje, para encerrar com chave de ouro, nós vamos estudar o fruto do Espírito na vida cristã, ou na vida do cristão. O que isso tem a ver? Nós fizemos todo um estudo e agora nós vamos culminar no fruto. O que o Espírito Santo vai produzir na minha vida, o que o Espírito Santo vai conduzir na sua vida. Então, pega a sua Bíblia, se você está aí, pega a sua palavra. Se você comprou no começo do ano a revistinha, se assenta também. Vamos fazer esse momento gostoso. Já tomou o seu cafezinho? Beba uma aguinha. E vamos lá. Se você não conseguiu assistir as outras lições, não fique triste. Tá todo no canal da igreja, é só você clicar lá, assistir, deixa o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. A gente tá com
uma baixa assim mais ou menos, a gente querendo uns 600, se Deus mandar mais, amém. Mas vai lá, compartilha com os amigos, porque nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, de crise, a gente se chegar a Deus, se chegar ao Espírito Santo, é muito bom, é muito valia. Mas sem delonga, bora lá, sem delongas, né? Bora lá. Abra comigo primeiro em João, nós vamos falar sobre João 15. E aí você vai entender por quê. João 15, 5. Abriu aí? Diz assim: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem está falando aqui? Jesus está dizendo que sem ele a gente não pode fazer nada. Ele é a videira verdadeira, no versículo 1 vai dizer isso, e nós somos ramos. Então imagina uma árvore linda, maravilhosa, ou a videira, né, que é o parreiral lá, e você é o galho. Se você está ligado em Jesus, você vai produzir esse fruto. Se você não está ligado em Jesus, a gente vai fazer muita sofrência, a gente vai sofrer para produzir isso e não vai conseguir. Então, o nosso ponto de partida é Jesus. O fruto do Espírito vai ser produzido na minha vida, na sua vida, se nós estivermos ligados a Jesus. E ele fala muito claro: sem mim. Sem quem? Jesus. Nada podeis fazer. E aí, quando a gente começa no fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, abre lá na sua Bíblia comigo, Gálatas 5, 22, e aí, antes vai falar sobre a obra da carne, mas a gente vai se atentar no fruto do Espírito. Paulo vai escrever aos Gálatas sobre isso. E ele diz assim, no verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Eu gostaria de orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, como é bom nessa manhã estar estudando sua palavra. Como é bom saber que o Senhor nos deu um Espírito Santo que é o nosso ajudador e que Ele produz em nós, Senhor, essas qualidades, Ele produz em nós essa evidência, Deus. Que o Senhor possa estar usando grandemente nesse momento, esse estudo, para que possa edificar a minha vida, edificar todos que estiverem assistindo, que realmente nós possamos ser cristãos, Senhor amado, que evidencia, Senhor amado, a Tua presença, que a gente possa ter, Senhor, esses atributos na Tua, Senhor, graça, no Teu amor. Fica conosco, Deus, guarda cada um, Senhor amado. Nós cremos no Teu poder, nós cremos, Senhor, na Tua unção, Deus. Fala conosco, no nome de Jesus, amém. Então, aqui em Gálatas, vai falar sobre 9 evidências do Espírito sobre a nossa vida. E aí ele vai falar sobre... Eu achei interessante que o autor desse estudo, ele dividiu em 3 dimensões. Ele vai dizer assim, que o fruto do Espírito, aqui abordado por Paulo, vai ser distribuídos em 3 dimensões. Como assim? Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o próximo e nosso relacionamento com nós mesmos. Então eu achei muito interessante essa visão, porque às vezes a gente vê num círculo geral e aí a gente não consegue realmente, acha muito utópico essas coisas. E eu achei muito interessante como ele colocou. Então, as 3 primeiras evidências, que é o amor, a alegria e a paz, nosso relacionamento com Deus. Como assim? Quando eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o meu coração vai transbordar de amor. Não porque eu quero, mas que é evidência. Porque em João 3,16 vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então esse amor ágape começa a habitar em meu coração. Então o amor do tipo de Deus, o amor de João 3,16, o amor de 1 Coríntios 13,13, sem interesse, um amor que se doa, um amor que é inabalável, altruísta, um amor
que é do coração de Deus. Não esse amor que muda de fase, depende da situação, ele faz alguma coisa. Não, esse amor que é verdadeiro, pontual e ele é eterno. Interessante que quando a gente fala sobre amor, a gente lembra do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E esse amor tem que estar no meu coração quando eu entrego a vida para Jesus. Deus está acima de. Então, na minha escala de valor, é primeiro Deus. Amar acima, com todo o meu intelecto, com todo o meu coração, com toda a minha força. Porque Ele me amou primeiro, em 1 João vai dizer sobre isso. Então, eu entrego a minha vida e eu tenho esse amor transbordante primeiramente por Ele e depois pelo próximo. É muito interessante isso. A Bíblia fala que eu tenho que amar as pessoas como Ele me amou. E como Ele me amou? Ele se entregou por mim. Que lindo, né? A gente refletir nessa manhã de domingo sobre o amor verdadeiro de Deus que está disponível para mim, está disponível para você e que é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o meu relacionamento com Deus é o amor. Amá-lo sobre todas as coisas. Não negocie Deus na sua vida. Não negocie o amor de Deus na sua vida. O mundo está carente desse amor, um amor verdadeiro, que não fica com interesses. Depois ele vai falar sobre outro, que é a evidência da alegria, do gozo. Na minha versão Almeida vai dizer a alegria, que significa gozo, no grego chara, que significa regozijo. E essa outra interpretação eu achei muito legal, é satisfação. Então, outrora eu vivia sem motivação, outrora eu vivia insatisfeita, triste, sem razão para viver. E aí eu entrego minha vida para Jesus, o Espírito Santo vem me transbordar desse amor e de uma alegria de satisfação, uma alegria de regozijo. E essa satisfação vai muito mais do que a gente às vezes pensa. Por exemplo, eu tenho fome, como? Estou satisfeita, mas daqui a pouco eu tenho fome de novo. E a satisfação que dá do Espírito é aquela assim que eu não estou mais buscando coisas que satisfaçam a minha alma. Eu já encontrei na presença, na pessoa de Jesus. Isso é muito legal, porque a humanidade fica buscando algo que preencha o coração. E essa pessoa e o que estão procurando é Jesus Cristo. Então o meu coração agora fica satisfeito. É uma alegria que não depende do tempo, não depende da situação. É uma alegria que vem de dentro. A alegria do Senhor é a nossa força, a nossa motivação. Eu tenho um Deus que é por mim, que me amou, que se entregou na cruz. Então, quem eu temerei? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E é essa alegria que ele fala, é a certeza da gente estar cumprindo a vontade dele. Então, quando eu estou com o coração no Espírito, eu estou transbordando de amor por Deus. E aí, pelo próximo, eu quero servir, amar a Deus, amar o próximo, amar a obra, de fazer a sua obra. E aí eu tenho a alegria de fazer a sua obra, a alegria de saber que estou fazendo certo, fazer a obra do Senhor. O que é a obra do Senhor? É divulgar o que Ele tem feito, as boas novas, divulgar Jesus como Senhor e Salvador, divulgar que a pessoa não está só, que tem um Deus que é por ela, que Deus ama grandemente, que essa alegria está disponível numa época que as pessoas estão tristes, as pessoas estão muito preocupadas, as pessoas estão sem esperança. Eu te apresento um Jesus verdadeiro, que Ele pode encher a sua alma desse amor, dessa alegria, dessa satisfação. Então eu acordo de manhã e digo, bom dia, Espírito Santo de Deus, bom dia, Senhor, por esse dia maravilhoso, pelos passarinhos que estão cantando, pelo sol que chegou, pela chuva que chegou. E não é uma coisa vazia, é realmente uma gratidão no coração. Amém? Então, o amor, nosso relacionamento com Deus, a alegria que só Ele pode nos dar, e depois a
paz. Queridos, como a gente precisa de paz. Um coração angustiado é terrível. Um coração em guerra, em conflitos é horroroso. E Jesus é a nossa paz. Jesus acalma o nosso coração. Jesus nos dá a nossa segurança, o porto seguro, a âncora da nossa alma. O que é viver em paz? É viver na certeza que Deus vai fazer. Eu estou fazendo a minha parte. Eu creio nele como Senhor e Salvador. Essa paz que ele deposita no meu coração. Essa angústia, esse sofrimento que às vezes a gente fica tão perdido, não. O Senhor guarda com a paz que excede a todo entendimento. Tem alguma coisa te angustiando? Tem alguma coisa que você está preocupado? Filipenses 4 vai nos dizer o quê? Que não é pra gente andar ansioso por coisa alguma. É pra gente o quê? Orar. Então eu oro, suplico, e aí eu já dou ação de graças, e aí a paz que excede a todo entendimento guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. E aí ele fala pra gente pensar no que é bom, no que é alegre, no que dá valor, rumar a nossa mente para esse lado. Então tira as coisas pessimistas. Às vezes a gente assiste e fica horrorizado. Não, Senhor, olha, entra com a tua providência nessa situação. Eu creio que o Senhor é a minha paz. Eu sei que o Senhor é o meu refrigério. E que o Senhor tem poder de dar paz ao mundo. Paz nesse tempo que as pessoas estão perdidas. Mas o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Não é lindo, queridos? Nosso relacionamento com Deus? Então, o amor transbordante dele, a alegria e a paz. A gente poderia ficar nesses três, mas tem mais. E aí depois, as outras três evidências que o Espírito Santo começa a gerar em nosso coração, se a gente der liberdade para ele, se a gente ter comunhão com ele, de realmente considerá-lo como uma pessoa. E aí a gente vai entrar o quê? Na longanimidade, na benignidade e na bondade. Deu uma travada aí, mas a gente vai traduzir isso, que é longo ânimo. Quando ele vai falar sobre longo ânimo, paciência, e esses são os relacionamentos com o próximo. Então agora eu tenho evidências de relacionamento com meu Deus e agora com o próximo. E como é difícil a gente ter paciência, tá todo mundo dentro de casa, Cláudia, tá todo mundo vivendo nessa situação. Como eu posso ter paciência? As contas estão chegando, o futuro é incerto, tá todo mundo, as crianças fazem bagunça, o serviço não rende. Como vou ter paciência? Não é na minha força e não é na sua força. É o que? O Espírito Santo vai gerar isso no meu coração e no seu coração. Senhor, eu preciso desse longo ânimo, eu preciso dessa paciência que vem do Senhor, a certeza que dias melhores virão. Eu preciso dessa paz que excede o entendimento. Então, eu preciso ter a paciência gerada pelo Espírito Santo. Lembra? Sem mim, nada podeis fazer. E eu não tinha me apresentado, né? Perdão. Sou a pastora Cláudia, da Igreja Batista Sol da Justiça. Eu estava tão animada para começar a aula e aí as apresentações ficaram para depois. Paciência. Ter paciência com o nosso cônjuge. Como é difícil, às vezes chega da rua preocupado, ou as crianças deram muito trabalho. Como é difícil ser pacientes, ter esse longo ânimo, não perder o ânimo na vida, ser pacientes com a família, com o próximo. Como a gente está carente disso, uma pessoa buzinando para outra no trânsito, um sem paciência de esperar na fila. Hoje tem a questão de segurança, quando você vai entrar em um mercado ou no shopping, tem esse distanciamento, vai aferir a sua temperatura, vai tirar a sua temperatura ou vai passar álcool, e as pessoas não querem esperar, as pessoas não têm paciência, e nós precisamos exercer isso no Espírito. Senhor, eu sozinha não consigo, mas eu preciso que o Espírito Santo vai estar gerando isso no meu coração. Ser pacientes para as promessas de Deus chegar no tempo oportuno. Ser pacientes que esse tempo feio, esse tempo vai passar.
que há um futuro. Mas isso é gerado no Espírito. Então, crente, fica firme no Senhor, entrega a Ele suas preocupações. Senhor, eu tenho precisado disso mesmo, tenho me estressado com facilidade, eu não tenho conseguido gerar esse fruto, e eu sei que é tolice eu buscar em minhas forças, eu tenho que buscar no Senhor, buscar que o Espírito Santo há de produzir isso no meu coração. Sem mim, nada podeis fazer, Jesus disse. E aí depois vem a questão de ser bondoso, a questão de ser gentil, amoroso, benignidade. Eu acho interessante que essa ideia de gentileza, ser carinhoso, de ajudar as pessoas, ser pessoas benignas, isso é interessante porque às vezes a gente quer fazer as coisas por interesse. Às vezes a gente faz algum bem, mas a gente está visando alguma coisa, um reconhecimento, ou uma satisfação própria, ou que alguém possa ver, ou por dever mesmo. E aí, o que o Espírito Santo vai gerar no nosso coração é a gente fazer, viver algo realmente se importando com a pessoa, sendo bondosos, ajudar as pessoas. Ele vai gerar no nosso coração essa necessidade da gente ajudar, essa necessidade da gente ser carinhosos com as pessoas. É interessante que pode parecer um pouco como compaixão, de você se colocar no lugar do outro, de você querer aquilo que, do bem para o outro como você gostaria para você. É muito interessante isso. E é o Espírito Santo que vai gerar. A gente gosta de ser bondoso, às vezes a gente gosta de ajudar os outros, mas algo além, sem ter o que merecer. A Bíblia vai nos dizer que às vezes a gente tem que fazer coisas para alguém que não possa nos recompensar. Pessoas que não têm condições de nos recompensar. E isso é realmente a essência da bondade de Deus. Nós não tínhamos condições de recompensar um sacrifício na cruz. A gente não tinha condições nenhuma de pagar por essa salvação. E Ele fez por bondade. Deus é bom em todo o tempo. Jesus vivia falando isso. Não, o Pai é bom, o Pai é bom, o Pai é bom. Então que essa bondade de Deus seja impressa no meu coração, seja impressa no seu coração. Essa bondade que não fica querendo negociar com ninguém, mas faz de bom coração porque é a evidência do Espírito. Então, o relacionamento com o próximo, ele gera paciência no meu coração, ele gera a bondade no meu coração, e aí ele vai gerar, então, longanimidade, benignidade, bondade, são os três, já coloquei tudo no mesmo pacote. É achar, é viver, é colocar o outro em primeiro lugar, no sentido assim de que Jesus faria isso? A situação, a Bíblia fala que aquele que sabe o bem e não faz comete pecado. Então deixa o Espírito Santo fluir no seu coração. Deixa o Espírito Santo agir com bondade, a princípio com os de casa, a princípio com os domésticos da fé, como a palavra de Deus diz. Então com o próximo é isso. Então nós tivemos relacionamento com Deus, nós tivemos relacionamento com o próximo e agora o nosso relacionamento com nós mesmos. É interessante que Deus, ele é trino. Então eu vou me preocupar em ter um relacionamento com meu Deus maravilhoso, com o próximo, mas sem esquecer do meu coração, como eu estou. E é interessante essa autoanálise que ele faz sobre a fé, a mansidão e o domínio próprio. Características muito peculiares, muito íntimas, muito pessoais. Então nós precisamos admitir que a gente não consegue essas coisas sozinhos. A gente precisa admitir que todos os dias a gente trava uma luta entre a carne e o espírito. Isso é normal. Mas a gente tem que estar ciente que se eu estiver buscando no Espírito, essa guerra, ela está vencida no nome de Jesus. Então não é com as minhas forças, não são com as armas que eu tenho, mas as armas dele que são poderosas. Então a primeira, pessoal, é o quê? Fé, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo começa com a fé.
eu acreditar que Ele existe, que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Então, fé, fidelidade. Eu acho interessante que fé é a confiança, é a certeza. As coisas estão acontecendo, mas eu tenho fé no meu Deus, eu tenho a confiança no meu Deus. Eu tenho confiança em algo além do que eu tenho visto, além do mundo material. Eu tenho a certeza que mesmo eu não vendo Jesus, mas Ele mora no meu coração. Mesmo os meus olhos não vendo fisicamente a presença de Deus, eu creio nele. Eu creio que Ele é Criador do céu e da terra, que Ele é onipotente, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele é poderoso, que Ele tem um propósito na minha vida. Eu creio que Ele entregou seu Filho para morrer numa cruz, Ele ressuscitou no terceiro dia, isso é o máximo. Eu acredito que Ele está à destra do Pai, um corpo glorificado. Eu creio que um dia eu vou estar com Ele ali. Eu creio que Ele tem um propósito de vida. Eu creio que Ele tem um ministério, que Ele tem algo para fazer no meu coração através da minha vida. Eu creio que a minha vida está guardada nele. A Bíblia fala que na velha aliança as pessoas eram acreditadas porque eles tinham fé. Aí nós vamos ver Abraão, Noé, nós vamos ver homens que creram até o fim, Davi. Nós vamos em Hebreus ver a galeria da fé e a gente fica extasiado com aquele povo que acreditava realmente. E hoje você tem um a mais, você tem o Espírito Santo. Nós estamos na dispensação da graça. Nós estamos na dispensação do doce Espírito Santo, aquele consolador, aquele conselheiro. E isso eu preciso de fé. Fé construindo dia após dia no meu coração. A confiança. Fé trabalhando no meu coração que eu sou especial, a autoestima, que eu sou especial. Por quê, Cláudio? Porque eu sou imagem e semelhança de um Deus. Porque eu sou especial? Porque Jesus entregou a vida por mim. Porque eu faço parte de uma igreja, de um corpo de Cristo. Então, isso vai trabalhar na nossa autoestima, essa confiança, essa garra de perseverar, de ir para frente, independente de. E aí você vai ver os mártires e você vai entender sobre isso. Uma fé inabalável. É humana? Não, ela é sobrenatural. Ela é trabalhada pelo Espírito Santo no meu coração. E depois ele vem o que? A mansidão. Queridos, como é difícil ter mansidão hoje em dia. Como é difícil, às vezes as pessoas acham que mansidão é ser boba, é ser tola, é deixar as pessoas passarem à frente. Mansidão é a capacidade de não reagir com violência a uma afronta. Ter discernimento que alguma coisa está por trás, no sentido assim do inimigo mesmo, armando ciladas. A capacidade do Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Daquilo que é de fora não interferir o que está aqui dentro, da minha reação verbal ou corporal diante de uma situação, diante de uma dificuldade, de alguma coisa que se levanta todos os dias. Romanos 8 vai dizer que a gente é entregue todos os dias como ovelhas ao matadouro, mas que é pra gente estar o quê? Firmes, porque Ele está conosco. Quem nos separará do amor de Deus? E aí ele vai falar assim, que nada vai nos separar, que Deus é por nós. Então, essa capacidade de mansidão, e é tão difícil encontrar hoje. Eu falo por experiência própria na minha vida, ou com as pessoas, às vezes, que a gente convive, mesmo crentes. Precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar a mansidão no nosso coração, não deixar a carne ferver, porque depois a gente se arrepende, fica chateado. Não, Senhor, trabalha em mim, no meu coração, a mansidão. Trabalha em mim que as coisas externas não me abalem. Eu vou para os seus pés, eu vou te entregar, eu vou falar realmente que isso me chateou, mas que eu consiga exercer no Senhor, no Espírito Santo, o quê? A mansidão. E aí, a última e a terceira, o nosso relacionamento, é sobre temperança ou domínio próprio. Como precisamos ter domínio próprio. Domínio próprio na alimentação, domínio próprio para acordar cedo, para estudar, para ler a palavra, para orar, domínio próprio
para relacionamentos, domínio próprio no falar, domínio próprio no agir, no sentido de a questão da carne mesmo, das paixões carnais, que é muito fácil, muito livre hoje, tem filmes, tem na questão da internet. Então eu preciso do domínio próprio em casa, preciso do domínio próprio na minha vida. Não, agora já chega, já assisti um filme, agora eu vou estudar. Não, agora já chega, agora eu vou ler a palavra. Não, agora eu preciso dar conta no meu serviço. Eu preciso ter um tempo com os meus filhos, de qualidade, com o meu esposo. Não, eu preciso colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, mesmo que minha carne diga não. Então precisamos sim, queridos, muito de domínio próprio. E isso o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração dia após dia. Ter a consciência, isso não é assim aleatório, nós temos consciência que a gente precisa desse domínio próprio. A palavra de Deus vai nos instruir a dominar as paixões da carne, a dominar nossa língua, a ter equilíbrio. Como é bom a gente conversar com uma pessoa que é equilibrada, que é sensata. E o Espírito Santo vai nos dar isso, queridos. Como é bom a gente conversar com pessoas que são firmes, são calmas, que têm firmeza de caráter. E aí você vai falar, uau, ela que faz? Não, ela deixar ser moldada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quanto mais a gente vai buscando Ele na palavra, na oração, isso é um motivo da gente não ter deixado a IBD parar. A gente continuou online para isso, para a gente ser alimentado. Porque aí Ele vai moldando o caráter de Cristo. Cada dia a gente vai ficando mais parecido com Jesus. Como Jesus andou sobre essa terra, fazendo bem a todos. E é assim que Ele vai trabalhando. Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado. Foram 3 meses intensos, estamos chegando no final do ano e nós procuramos com carinho um novo tópico. Eu gostaria que você já começasse a estudar. Como estamos chegando já no finalzinho do ano, nós vamos trabalhar sobre os 4 evangelhos. Eu gostaria que realmente você começasse a ler na palavra de Deus. Qual é o primeiro evangelho? Você já sabe, né? Mateus. Então começa a ler o livro de Mateus, Jesus como rei, nosso Salvador. Nós precisamos muito de esperança. E aí a gente comemorar esse tempo que Jesus veio, se fez homem, habitou entre nós. É muito bom, é muito gostoso. Então vai se preparando aí. Se você não tem o material, peça. Os meninos vão conseguir para você. Mas você tem a palavra. Então comece a ler o quê? O que é para você ler? Mateus. Então que Deus te abençoe, um bom domingo, que Deus te abençoe grandemente na sua família. Creia que dias melhores virão, estão chegando. E eu gostaria de te convidar para o culto logo mais, às 19 horas, na Igreja Batista Sol da Justiça. A gente tem todo um cuidado com a higienização, todos de uso de máscara, passa álcool em gel. Então, assim, Deus tem feito grandes coisas nesse tempo de adversidade. O ano extraordinário. Fica com Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Não esqueça de deixar o seu joinha, de colocar o seu comentário. Não esqueça de compartilhar a palavra do Senhor. Se inscreva no canal. Chama mais gente para o canal da igreja. Deus te abençoe grandemente. Um beijo, queridos. Deus abençoe. Amém.